Bom dia a todos. Vamos hoje falar um tema um pouquinho mais adensado, né, sobre essa questão de magia e alquimia, né? Porque essas duas palavras, magia e alquimia, são quase sinônimos, né? São formas diferentes de se expressar a mesma coisa. E elas são, na verdade, praticadas pelos magos, né? E também pelos xamãs, porque a alquimia são processos, né, que os magos, ocultistas, hermetistas até a Idade Média eles dispunham para encontrar fórmulas, né, de transformarem metais em ouro, enfim, fórmulas para curar os males físicos e morais, né? Então, quando a gente vê essa questão da transformação de metal em ouro, a gente tem que entender que essa transformação se dá quando a pessoa atinge um nível tremendamente elevado de espiritualidade, porque não é qualquer um que possa fazer isso. Aliás, tem até uma historinha que diz que uma pessoa falou: poxa, eu vou estudar isso aí, vou aprender e depois vou transformar tudo em ouro e vou ficar muito rico. Então ela levou 30, 40 anos de vida, já numa fase bastante adiantada da vida, né? E que ela começou a aprender a realmente fazer isso. Estudou, 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 fez muitos exercícios, foi estudando os elementos, os 4 elementos. E quando ela chegou no momento de fazer, aquele interesse material pelo ouro, no sentido do ouro ser uma riqueza que ela ia se aproveitar dessa magia, ela já não tinha mais interesse no ouro. Por quê? Porque para se chegar a esse nível de conhecimento é preciso muito amor, porque a gente não lida com os elementos da natureza assim de uma forma meramente material. Não existe isso. A gente quando fala de elementos da natureza, nós estamos lidando com forças cósmicas, né, que vêm para nós e a gente precisa usar. Eles vêm do éter, né? E depois nós vamos, talvez não nesse vídeo, mas vamos falar um pouco mais também densamente sobre o que se chama de pedra filosofal, né? Esse é um fator muito importante. Então essa questão toda é que nós vamos hoje falar um pouquinho dessa questão da magia, né? Então eu vou dar assim uns dados, né, que nós temos aqui. A alquimia ela parece ter se iniciado nos séculos 3 e 4 a.C., sendo então muito cultivada pelos gregos antigos e pelos árabes. Então, tanto é que no árabe chama alquimia, né, que quer dizer então a química da natureza. Então veja que tudo converge para esse sentido maior de aprender a lidar com a natureza. Por isso que a gente, quando fala em natureza, não é simplesmente naquele conceito ecológico, né, que é muito bonito também, é muito importante, que geralmente as pessoas falam em natureza, pensa logo em ecologia, e a natureza não é só a ecologia. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa consciência. Então, nós estamos falando com a natureza, né? E aí, essa química da natureza, nós vamos olhar mais profundamente quando nós formos falar da pedra filosofal, né? Que tudo tem uma ligação uma coisa com a outra, né? E também esse sentido de alquimia, né, que vem do árabe, que chamava alquimia, com K-I-M-Y-A, né? E do grego alquime, né? O mesmo que ouro falso, né? Quer dizer, essa expressão. Por isso que a gente fala que na alquimia se transforma metal em ouro, né? Então a alquimia tem toda uma ligação com o metal ouro, né? Então é a química da natureza. Então quando, né, um sensitivo é o poder de magia, né, que ele pode transformar os elementos, então ele se torna um xamã,
né? Um mago verdadeiro, e são pouquíssimos os que alcançam esse nível, porque eles têm que ter um desprendimento muito forte do ego, né? É muito importante a gente entender isso, né? A gente tem aqui uma anotação que a Biblioteca Imperial de Paris, ela tem o mais antigo tratado de alquimia da Europa, que foi escrito pelo grego Zósimo, né? E aproximadamente no ano 400 da nossa era, né? Da era depois de Cristo, né? Então a alquimia tem como princípio um certo solvente universal, é chamado assim, solvente universal. O que quer dizer isso? E é através desse solvente que todos os corpos compostos, né, podem ser simplificados numa substância, né, homogênea que se chama suma matéria, ou ouro puro, né? Você vê que a gente, quando fala de alquimia, vai sempre levar a esse início de tudo, né? Por que a gente fala transformar metal em ouro? Porque a alquimia é exatamente usar os 4 elementos, e tudo é feito dos 4 elementos. Então não tem nada que escape dessa natureza, né? Então pode ter os 4 elementos no seu conjunto total, ou até menos de 4 elementos, mas sempre terá a influência daquele elemento que é menor, que é pouco, em qualquer estrutura material, né? Então, a suma matéria é o ouro puro, por isso que você vê que está sempre, a questão da alquimia está sempre ligada a essa questão do ouro, né? Agora, no corpo denso humano, né, esse solvente ele se chama, quer dizer, quando a gente se refere ao corpo denso, né, essa matéria nossa que nós vivemos, ela se chama de menstru universale, é uma expressão que tem a virtude de curar enfermidades e manter e renovar a juventude, além de prolongar a vida encarnada, né? Então, por que prolonga a vida encarnada? Porque é a própria natureza. Todo mundo que está com, digamos assim, uma vida que encara todos os aspectos da natureza e ela busca não entrar e interferir no seu corpo, que vai desde a alimentação, da respiração. Nós fizemos um vídeo agora recente sobre o sono. Quer dizer, a pessoa que sabe que o sono é da natureza, precisa o corpo dormir, o corpo não é máquina que pode... Aliás, nem as máquinas, a rigor, quando a gente usa, o corpo não é uma máquina, nós estamos usando um conceito um pouco também errado, porque até as máquinas têm que parar para manutenção. Se você botar uma máquina funcionando direto, ela vai acabar se desgastando e depois ela não serve mais para nada. Então, até as máquinas têm que ter uma manutenção. Então, a manutenção do corpo, a primeira manutenção do corpo é o sono, né? Então você vê que a gente está falando de alquimia, nós estamos falando de natureza, mas a natureza vai muito além do que esse conceito ecológico, de manter o equilíbrio e tal. É a profundidade e que a gente acaba chegando aos 4 elementos. Então é a forma como nós recebemos. Então a alimentação, ela não pode ser uma alimentação em que qualquer coisa que se ingira não seja da natureza do corpo humano. Então tem produtos alimentícios, né, que não é alimento, é produto alimentício, ele faz de conta que vai alimentar, né? E o que se coloca ali necessariamente não é o que o corpo quer. Você vê, por exemplo, os alimentos que são fortificados, esse que fortificado com ferro, com não sei o que, cuidado, porque você tem o ferro metálico e não é nada a ver com o ferro que é absorvido pelo corpo humano e que tem a ver com a ferritina, que é uma substância interna que trabalha todo esse processo de você ter uma certa quantidade desse ferro, mas é um ferro orgânico. Olha só como é que é interessante. Os dois são feitos da mesma maneira, mas nós estamos falando de coisas diferentes. E se você olhar
certos produtos que dizem que são fortificados com ferro, como uns certos sucrilhos aí, tem até um vídeo aí que anda rolando na internet, que mostra que a pessoa botou o sucrilho numa água e botou uns ímãs para mostrar quanto de ferro metálico tem ali. O ferro orgânico não é atraído pelo ímã, e o ferro orgânico é. Então, o que eu estou falando aqui é uma pequeníssima parte de uma importância da alquimia. Uma pessoa que tem uma consciência alquímica jamais vai aceitar dentro do seu corpo um produto desse tipo. Ou seja, vou comer um sucrilhozinho, é muito gostoso, e esse aqui está fortificado com ferro. Cuidado, você pode estar se envenenando, e quando você tem metais que não são absorvidos pelo corpo, você vai ter sérias doenças, porque não é alquímico. Quando você faz uma alimentação, a alimentação é absorvida pelo seu corpo e aquilo tudo é transformado, é a maravilhosa alquimia do corpo humano. Olha só, o maior mago que existe é o próprio corpo humano. Ele transforma tudo. Você sabia que dentro do teu corpo tem ouro? Agora não deixa muita gente saber não, porque vai ter gente querendo matar todo mundo para pegar um pouquinho de ouro que tem em cada um, né? Então, mas tudo isso é feito pelos 4 elementos, por combinações. Você vê que o nosso corpo usa uma série de componentes, né, que vão quelar os alimentos, aminoácidos, né, enfim, vários tipos de coisas produzidas dentro do organismo para processar todos os alimentos, né? Então, essa questão é muito importante. Então, a alquimia, antes da Europa, já era praticada no Egito e na China, há muitos séculos atrás. Quer dizer, a alquimia não é uma coisa que veio assim de repente, foi um cientista que descobriu, não. Ela já vem com a natureza. Os antigos que viviam muito mais integrados que nós na natureza, já percebiam essa alquimia na própria transformação da natureza, quando vê uma planta crescer, quando vê um determinado ingrediente entrar ali e aquela planta ficar melhor, crescer melhor, isso tudo já vem de conhecimentos de milhares de anos, né? Não é uma coisa que veio de repente. Então a alquimia também é conhecida por lápis philosophorum, ou pedra filosofal, né? Que eu estou dizendo que depois a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso. Ou então os tratados herméticos, né? Por isso que eu digo, isso envolve um certo hermetismo, né? Quer dizer, não é uma coisa que é tão divulgada, porque primeiro é um conhecimento tão profundo que não é qualquer um que pode assimilar, e aí ela é hermética, esse conhecimento é hermético, né? Então, sob esse título de tratados herméticos, a alquimia divide em 3 partes: a cósmica, o sentido cósmico, né? O sentido humano e o terrestre, que é o enxofre do sentido cósmico, o mercúrio do sentido humano e o sal do sentido terrestre. Então, essa alquimia, então, ela usa esses ingredientes. Quando a gente está falando do cósmico, você coloca o enxofre para você acessar esses elementos num plano mais elevado, né? Então, tanto que a alquimia cabalista, ela se preocupa mais com a transmutação dos metais vis em ouro, né? Ela cuida desse aspecto aí. Já a alquimia ocultista, ela se preocupa com a parte espiritual, ou seja, aquela que chama-se do quaternário, espiritual, mental, psíquico e físico. Então você vê que isso tudo tem um sentido, né? Quer dizer, é tudo natureza. Nós estamos falando aqui tudo natureza. Nós não estamos falando de algo assim, que é uma coisa. Não. Tudo compõe toda a natureza, né? E aí existe a parte tríplice de Deus nisso tudo, através dos 4 elementos da natureza. Aí, o que é? O fogo, a terra, o ar e a água. Vê que bacana, em suas constituições concreta, pastosa, ou que é variável, né? Ou a volátil, né? Que a coisa faz. Então isso é muito importante. Vamos falar agora um pouquinho do alquimista, né? O alquimista, ela é sempre aquela pessoa que tenta obter em laboratório hermético, quer dizer, que não é qualquer um que tem acesso, a pedra filosofal.
e conseguindo passar a ser adepto, né? Porque ele chegou a esse ponto. Aí a gente vem um outro tema que é para a gente também conversar mais profundamente, que talvez esse vídeo já está muito grande, a gente vai deixar para depois. Que é a questão seguinte: o sujeito é médium, ele ainda lida com essa matéria, espírito que incorpora essas questões. Quando você passa a adepto, é porque você já venceu essa fase e você já está se preparando para a alquimia verdadeira. Você entendeu os processos todos, inclusive os processos mediúnicos, que têm uma relação muito estreita com os 4 elementos, né? A gente não pode esquecer disso. Então, o adepto, né, é uma questão muito importante. Então, é o sensitivo que usa o fogo com o próprio poder para transmutar os elementos da natureza. Quer dizer, ele tem essa capacidade de utilização do fogo, né? O fogo é um elemento até interessante, porque você repara que a própria ciência ainda não definiu 100% sobre o fogo. Se você procurar trabalhos aí sobre o fogo, muito pouca coisa tem sobre ele, né? As pessoas buscam estudar, tem uma série de teorias, uma série de coisas, mas o domínio do fogo ainda está um pouco distante dessa ciência que a gente conhece aí, que os homens estão adotando, né? Então, o alquimista também, ele designa um adepto da alquimia, óbvio, né? Por isso que chama alquimista, é um sensitivo que procura curar os males físicos, né? E até morais, com a cibernética dos metais, com a pedra filosofal. Então, eu vou fazer em seguida um vídeo sobre a pedra filosofal. Então, o termo, né, alquimista, né, ele classifica o adepto que sabe trabalhar com o elemento fogo. É isso aí. A palavra alquimia vem do egípcio, e como eu já falei, alchemi, né, eu francamente não sei a pronúncia correta, que quer dizer o Deus ou patriarca sensitivo. Tem um sinônimo com a palavra Kham, K-H-A-M, né? Então os alquimistas mais conhecidos foram Paracelso, que vocês já ouviram falar, Roger Bacon, Geber e Agripa, né? A gente já estudou também sobre o Agripa, né? Muito bem, gente, então eu vou ficar por aqui hoje, porque esse é um tema muito denso. Óbvio que eu estou falando aqui só uma superficialidade para despertar vocês para uma coisa maior, não ficar muito preso. A gente vê as pessoas, principalmente quando olham as religiões que não foram feitas por Deus, foram feitas pelos homens, olha as coisas muito bitoladas, muito ali, muito dogmática, e esquece que o universo é muito amplo. A gente tem que se abrir ao universo, não ter preconceito contra nenhuma religião, mas também não ficar com aquela coisa dogmática que aquilo é uma verdade absoluta, lembrando sempre que as religiões não foram feitas por Deus, foram feitas pelos homens. Então, cada um dá o seu sentido para a sua religião. Então, por hoje, vamos ficar por aqui. Eu vou fazer um outro vídeo falando da pedra filosofal. O meu mais profundo namastê.